Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E salve família, tudo bem com vocês? Já começando mais um Podcast e hoje estamos aqui com essa princesa, essa diva. Então vamos lá. Obrigado, Giz, pela sua presença. É uma honra. Duvidei, vou ser sincero. A gente devia ter feito uma aposta. Sim, nossa, verdade. Teria perdido, mas olha só com quem eu estou hoje, né? Vamos lá. Giz de Oliveira é empresária em relações públicas e foi apresentadora com 25 anos de carreira. Foi pioneira no posicionamento artístico e com marcas também. Trabalhando com nomes como Arthur Aguiar, Davi do BBB 24, Rodriguinho e muitos outros. Também ela é consultora do Fundo de População da ONU, usando o entretenimento para promover causas sociais, como saúde feminina, direitos humanos, inclusão, etc. Na TV, apresentou o Link Podcast na Record e também teve um programa no portal IG. Hoje, além do mercado artístico, ela atua desenvolvendo marcas pessoais de empreendedores e líderes, sempre conectada nas redes sociais. Conecta sua experiência no Instagram, @GizDeOliveira. É uma mulher que transforma carreiras, conecta pessoas e gera resultados. Giz de Oliveira, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui comigo. Gente, que apresentação chique, né? Você viu, eu tô menina? abusada. Ó, tá podendo, Amei, hein? tá aqui, amei. Eu jamais deixaria de vir, tá doido? Ele Muito mandou uma obrigado. mensagem pra mim. Eu duvido que você venha no meu podcast. Eu falei, já estou lá. E aqui estou. Pô, porque olha só, um projeto de gente com uma mulher enorme dessas, pô, óbvio. Mas vou sabe o que, duvidar, que eu né? penso? É uma troca, porque aqui são gerações. E eu vou aprender Ah, mas nem muito tanto. contigo e você vai aprender comigo. E quem estiver ouvindo com a gente... Vai aprender muito com nós 10. É muito legal. E das duas, ou você tem uma mentalidade de mais adulto, ou eu sou uma mongoloide. Que é bem provável, olha, porque eu adoro. Dizem as más línguas, dizem as boas línguas, no caso, né? Que eu sou um jovem ancião. Você tem cara. Ah, E tem obrigado. mente também, que eu sei. Então vamos lá. Giz, você começou a posicionar artistas numa época onde ninguém falava sobre isso. Como que foi ter essa visão na frente do seu tempo? Da onde veio essa ideia? É doido, né? Demais. Eu sempre fui a diferentona na minha vida. Você entende bem isso, né? Complicado. Eu sempre fui no colégio, desde criança, eu sempre fui muito diferente, assim, no sentido de onde tinham as diferenças eu unia, onde tinha alguma injustiça eu intervinha, e eu era muito tímida e muito silenciosa. Nossa, sério? Quando eu era bebê, quando comecei a andar, minha mãe tinha que me dar aqueles chinelinhos com apito, porque elas não conseguiam saber, somos 4 filhas, né, 4 irmãs, não conseguiam saber onde na casa que eu estava, porque eu era muito silenciosa. Eu não chorava, eu não fazia barulho, eu não reclamava. E eu fiquei muito tempo na minha vida com esse sentido muito aflorado. No colégio eu era muito quieta. Mas, quem me dera. Esse problema. Eu sempre fui muito disruptiva e eu sempre via o que podia dar certo, o que você tinha de melhor que talvez você estivesse guardando por alguma insegurança, algum medo, isso desde criança. Então, eu sempre fui considerada as mães como um mau elemento dos meus amigos. Eu sempre fui a pessoa mais correta, mais certinha do rolê, mas as mães falavam que eu era um mau elemento. Por quê? Porque se você tinha timidez exagerada, eu falava para você, eu ajudava você a tirar a timidez. Se você era uma pessoa bagunceira, eu te dava a liberdade de ser bagunceiro, mas bagunceiro numa área certa, no caminho certo, entendeu? Sentido. Então eu tirava os limites das pessoas, os medos das pessoas. Eu não sabia que isso era um dom. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com eventos. E aí eu comecei a trabalhar como divulgadora de festa, panfleteira, sabe? Flyer, tu vai pra rua panfletar e vender convite para festa. Com 16 anos foi o meu primeiro trabalho com entretenimento. E o dono da agência era um cara que fazia eventos há muitos anos, e eu questionava muito ele, com 16 anos, eu não sabia. Mas por que você não bota uma atração melhor? Por que você não faz uma festa com uma cenografia assim assado? Por que a gente não vai em tal lugar divulgar ao invés de aqui? Porque aqui não vai render. E aí, quando quando ia entregar os convites, eram 30 pessoas divulgando. Ah, quanto cada um vendeu? 50 convites, 60 dias, 365. Meu Deus.
Era isso. Porque eu sempre enxergava onde estava a resposta do que estava me oferecendo. Então, tipo, é uma festa jovem, é uma festa temática, vamos falar de Caribe e tal, as pessoas gostam de música. Onde é que essas pessoas estão? Aí eu pensava, onde elas estão? No colégio, em qual lugar? Qual série? Na faculdade, qual faculdade que tinha esse perfil? Qual clube que tinha? Qual não sei o quê. Então, eu ia nos lugares divulgar que era o público certo daquele evento, sacou? Eu, naturalmente, era essa a minha visão que eu tinha, não sabia que era um dom também. E eu joguei vôlei muitos anos da minha vida. Eu joguei vôlei no Flamengo, joguei vôlei na Caraca. BB. Eu achava que eu ia ser jogadora de vôlei na minha vida. Eu achava que eu ia ser uma atleta do vôlei, que era o meu sonho. E se eu não virasse uma atleta da seleção, eu viraria uma profissional do mercado do vôlei. Ia trabalhar na CBV, ia trabalhar fazendo os grandes campeonatos, ia trabalhar nas Olimpíadas. Eu achava que meu futuro era esse. Ia casar com um jogador de vôlei, eu achava que era isso minha vida. E aí, quando eu comecei a despontar nesse mercado de entretenimento, porque eu saí de panfleteira para coordenadora da equipe, depois eu comecei a virar produtora, porque daí eu comecei a dar muitas ideias de estrutura mesmo, tipo, o bar fica melhor para lá de lá, o palco tem que ser aqui, o horário do show, eu não sei te falar, talvez pela minha família ser muito artística e muito musical, eu tinha uma visão diferente, mais global, e também acho que foi Deus que me trouxe essa clareza, assim, sabe? E aí eu comecei a despontar com isso, e com 18 anos eu fui chamada para fazer Semana de Moda, a primeira fila de Semana de Moda, chamar os artistas. Caraca. Eu já era amiga dos artistas. Então, da onde conheceu, da onde que você começou a criar esse negócio de relações públicas com posicionamento de marca e artista? Eu tinha, na minha juventude, na minha adolescência, eu fui para o Rio de Janeiro, eu morava em Brasília até os 13. Dos 13 até agora, 4 anos atrás, eu morava no Rio de Janeiro. E aí, em 90, eu fui para o Rio e eu fui trabalhar, eu fui estudar em 3 colégios, estudei em 3 colégios diferentes em 1 ano e meio, né? Porque a gente Caraca. mudou de endereço muito rápido. E eu conheci pessoas que eram da mídia. Então, tipo, no meu colégio tinha a Suzana Werner, que na época era muito estourada, era a musa do Rio, era modelo número 1, o Caramba 4. E ela morava num condomínio que eu jogava vôlei, que era o Novo Leblon, que eu era capitã do time feminino. Meu Deus. Então ela era muito próxima a mim, a Fernanda Rodrigues, o Bruno de Luca. Eram pessoas que eram crianças que já faziam muito sucesso há muitos anos. E eu era amiga deles de colégio, não era amiga de carreira, era amiga de colégio. E eles iam nas minhas festas, essas festas que eu fazia uma vez por mês. Uma vez por mês a gente fazia essa festa. E aí eu chegava na festa, como eles eram muito famosos, eles não se divertiam. E aquilo me incomodava demais, porque eu falava, cara, meus amigos vieram para cá, não é para trabalhar. É Sim. para se divertir no que eu estou proporcionando, na produção que eu fiz. Aí eu fazia um puxadinho, que é a área VIP. Eu falei assim, olha, vocês vão ficar aqui, vai ter um garçom, só entra quem eu liberar. E aí, assim, eu criei o processo de área VIP nesse formato de gerar uma liberdade e uma diversão autêntica para o artista, para o influenciador e para o atleta, porque andam comigo esses 3 perfis. E, ao mesmo tempo, eu ensinava a eles a como se comportar com patrocínio, com imprensa. Porque eu falava, cara, a imagem deles, eles estão vindo aqui me ver, me prestigiar. Então, eu tenho que ensinar ou ajudar a proteger essa imagem para que eles não saiam daqui de forma negativa. E aí, isso virou o meu trabalho. Aí, com 19 para 20 anos, eu já fazia muito evento grande de convidar artista para ficar na área VIP, né, e de criar a área VIP. Aí eu fiz a primeira viagem, que foi uma micareta em Brasília, em 99, eu acho, por aí. E talvez antes, 96, eu acho. Enfim, faz muito tempo. E aí, não tinha nem internet, nem celular nessa época. E aí eu comecei a convidar. Aí eu fui para essa micareta, eu não gostava de música de axé, eu não gostava de música da Bahia, eu gostava de rock e música eletrônica. Porque a Semana de Moda era muito isso. É isso.
Era o que eu gostava. Eu era novinha, eu era bem radical, né? Eu xingava as pessoas que botavam axé, botavam tchan. Eu falei, que absurdo, DJ! Tinha uma amiga maravilhosa, Ana Paula, que toca fora, mora fora do país, é uma grande DJ. Que ela, de vez em quando, ela tocava na bola, de vez em quando ela ia lanchar, né, no intervalo, botava um outro DJ, ele botava axé. E eu falava, volta, Ana Paula, volta, tô botando esse negócio horrível. E aí, o primeiro grande evento que eu fiz viajando Foi axé. Obrigado. foi axé. Foi a micareta em Brasília, o Carnaval Fora de Época em Brasília. Eu já tinha feito as semanas de moda, Rio, São Paulo, Minas, Brasília e tal, Salvador, mas era um trabalho que eu era contratada do patrocinador Master, que era a Oi na época, e aí eu viajava para fazer a primeira fila e levar os nomes de mídia para o lounge da Oi para dar entrevista. Era um trabalho muito simples para mim, eu achava na época muito fácil. E porque todo mundo queria estar na primeira fila e todo mundo queria estar lá dando entrevista, enfim, era muito fácil. Para mim era muito fácil. E aquilo não tinha tanto desafio, e eu gosto de desafio. Daí me contrataram para fazer Micarecandanga. Eu amo desafio também, gente. A gente tem muito parecido, a gente tem muito a ver, você sabe. Eu acho que se você não tivesse aqui, né? Foi um desafio. Querendo ou não. É isso. E aí eu lembro que o dono, o Sérgio Mandem, maravilhoso, falou assim para mim, assim, não, eu preciso de alguém como você. Eu falei, cara, eu não sou do axé, falava assim para ele. Ele, não, mas é por isso que você tem que vir fazer minha área VIP. Eu quero que você mande quem entra, quem sai, você que vai coordenar todo o rolê. Daí eu falei, tá bom, fui. E eu, bravíssima, super profissional, né? Super correta. Comecei a fazer, e dali eu fui para Recife fazer o Recifolia, dali eu fui para Fortaleza fazer o Fortal, Natal fazer o Carnatal. Eu virei uma referência no Brasil, que ajudou a posicionar o axé no nível que o axé alcançou, que foi o máximo de exposição e de desejo. As melhores festas do país, elas passam pelo axé, pela cultura da Bahia. E eu virei uma grande influenciadora da cultura da Bahia. Eu amo. É completamente diferente, é muito louco, porque eu amo a máquina do axé. Né? O que o axé proporciona, nenhum outro segmento nicho faz. Eu amo música. Música eu acho que é vida. Mas o que o axé proporciona é uma união, que é o que eu sempre quis na minha vida, que as pessoas não tivessem divisões, segregações, não tivessem exclusões. E o axé te permite vivenciar uma festa onde todo mundo está igual e uma alegria exagerada. Todo mundo está feliz. Tu não vê uma agressividade, tu não vê os problemas, até na briga que tem, na brincadeira de brigar que tem na pipoca, de empurrar, não é agressivo, é feliz, sabe? E isso a gente não vê. No rock a gente tem o smosh, né? Que é aquela que o cara se joga, ele sai correndo, pula, se joga e a galera pega, que é lindo. Tem o empurra com soco e tal. Isso daí né? é roda Eu já punk. entrei nas rodas punk. Sério? Já muito, quando eu era adolescente. Meu Deus. Eu fui em show. Eu era fã do Faith No More e do Guns N' Roses, eram as minhas bandas tops. E o Faith No More foi tocar a primeira vez no Brasil num festival chamado Monster of Rock, que, sei lá, acho que foi em 96 ou 4. E foi Ozzy Osbourne. Nossa. Só gente, Alice Cooper, só gente rock and roll, só o pau quebrando. Só os nomes do rock, né? E eu fui, não tinha amiga que gostava, porque minhas amigas na época gostavam de New Kids on the Block, que era o O. Eu achava insuportável aquilo. Mas eu falava, cara, não é possível, fui sozinha. Meus pais não acreditaram. Eu peguei um ônibus, fui pro show sozinha, fiquei na grade. Na primeira, eu também era totalmente diferente. Eu fui com uma blusa branca de flores. Nossa. Todo mundo de preto, com olho preto, e eu com uma blusa de flores. O pessoal deve falar aí, eu acho que ela se perdeu. Eu queria que os artistas me vissem. Mas tá certo. Entendeu? Que eu queria brilhar no show de rock. Pior que eu sou assim, eu vou sempre numa festa que tem, e às vezes ela solta, pô, festa do branco, eu vou de preto. Festa do preto, eu vou de branco. É sobre isso. Por quê? Por que eu vou seguir as regras? É sobre a gente ser Regras. autêntico e a gente fazer as nossas regras. É sobre isso. Temos que ser felizes. É isso. Eu prezo muito isso. Assim. Eu sempre fui assim. E eu acho que isso é um diferencial para o sucesso. Você saber que você é diferente de alguma forma, porque todos somos únicos. Não estou falando de diferença de cor, de raça, de Religião. gênero, nada, não. Nós somos diferentes na nossa identidade. Ela é única. Deus fez cada um do seu jeitinho.
Só que as pessoas tendem a buscar comportamentos para serem aceitos e acabam se afastando da identidade e fazendo o que os outros fazem para pertencer no grupo. Eu sempre fiz o meu rolê. Eu sempre fui diferente do meu grupo. E aí as pessoas que viviam a manada vinham para mim. E aí eu virava líder do rolê e deixava todo mundo fazendo. Ah, não, você gosta de pintar? Então vamos pintar. Aí só que eu era um pouco... Vamos pintar a parede. Aí eu pintava a parede. Ah, você gosta de dançar? Então vamos dançar. Dançar break, vamos fazer uma dança de rua. Eu sempre trouxe umas ideias muito além da minha visão, que isso não é comum, não sei de onde. A gente não vê normalmente os adolescentes falando, vamos pintar. É. Normalmente falam, vamos pro bar. Não, não tinha. Não, eu era zero bar, porque como eu era do esporte... Eu era zero drogas e zero álcool. Zero. E eu continuo assim. sendo. Caraca, que raro. Eu passei a minha vida inteira sem beber álcool e sem drogas na minha vida. E olha que o universo que eu frequento é o mais louco. Sim. Então eu falava que eu era a maluca mais correta que eu conhecia. Porque todo mundo olhava para mim, eu sempre estava com uma garrafa d'água. No carnaval, nas festas eletrônicas, nos festivais, sempre uma garrafa d'água. E o povo achava que eu tava louca de bala, de alguma coisa, de droga e tal. E eu só tinha Você é feliz. Exato. E eu sempre estava mais alegre do que todo mundo. A minha mãe fala isso, sabia? A minha mãe é assim, ela não bebe muito. Ela não, tipo, ela bebe socialmente, eu digo, sabe? E ela é do rolê. E eu bebo assim muito raramente, depende da ocasião. Da situação, das ela pessoas. Bebe um vinho de... Eu também, Ó, agora eu sou essa vou pessoa. Falar, atualmente, eu vou falar as coisas que eu vejo minha mãe bebendo. Um vinho numa sexta-feira à noite. Só. De resto. Eu sou assim, eu tenho que ter um motivo. Né? Tenho uns 6 anos, antes da pandemia, eu comecei a experimentar vinho e comecei a gostar de alguns. E aí eu decidi que eu ia experimentar drinks, porque eu achava um absurdo, porque todo mundo ia para a festa. E primeiro que eu comecei a ir para a festa sem estar sendo contratada. Comecei a me divertir, tentar me divertir nas festas. Minha mente, ela não para de pensar na estrutura, no que podia estar melhor, no que pode estar dando errado, na briga que vai começar ali para avisar o segurança, no tempo, na luz que deu problema. Então eu fico olhando minha mente não desliga. E aí eu comecei a falar, vou experimentar um drink ou outro para ver se a minha mente entra no flow da festa, né? E aí começou a funcionar e eu comecei a entender alguns drinks que eu gosto. O Moscow Mule é um drink que eu gosto. O negócio de gin é uma coisa que eu gosto, gin tropical. Mas se eu não tiver com pessoas que eu amo, num ambiente seguro, que eu esteja feliz e segura, não faz nenhum sentido para mim tomar nada. Porque, querendo ou não, quando você bebe, você se expõe, né? E você não tá na tua energia. Você faz parte da energia do todo. E a nossa energia, ela tem um poder de transformar e de viver muito maior do que qualquer outra energia. Então, se você não encontra pessoas boas para trocar essa energia, você fica refém do ambiente. E numa festa, você tem vários tipos de pessoas, né? E quando você se distrai, é quando você corre risco. E mulher, normalmente, está correndo risco o tempo inteiro em eventos, em lugares abertos. Então, eu sempre tive essa consciência de me policiar e cuidar dos meus amigos. Eu sempre fui a pessoa que cuidou das pessoas. A mãe do rolê. Total. Chata até. Chatíssima. Não como a tua, maravilhosa. Chatíssima. Cara, a minha mãe é que a gente tem um relacionamento muito bom, a gente é amigo. Isso é ótimo. Diferente de muitas mães que eu vejo, de colegas meus, a gente é amigo. Então, mãe, eu posso ir pra esse rolê? É uma relação de confiança, né? Sim, eu confio. Tanto que eu falo que minha mãe, além de ser a minha mãe acima de tudo, ela é minha melhor amiga. Exato. Eu fiz alguma merda. A primeira pessoa que eu conto é ela, porque a maior pessoa que pode me ajudar é ela. Muito séria. Os nossos melhores amigos, até o nosso último respirar na Terra, é pai, mãe e irmão. Sim. Só. Sempre vai estar ali pra você. Só. A gente pode ter muitos outros melhores amigos na vida, que Deus vai mandando pra gente, pessoas pra gente aprender a ser melhor e ensinar também. Mas quem a gente pode confiar de olhos fechados é a nossa família. Então, ter o pai e mãe como melhores amigos é o natural da vida, porque é a tua segurança. Porque ali Ela você sempre vai pode estar com o seu contar o que lado. você fez de ruim
E o que você fez de bom. E vai te dar um ensinamento, mas não vai te criticar, não vai te julgar. Não, sacou? até pode criticar, mas vai ser uma crítica Mas vai trazer para construtiva. você crescer, exato, porque o pensamento é de amor e para você evoluir. Então, assim, eu tenho também, tive na minha mãe e no meu pai. Meu pai foi difícil um pouco, foi depois dos 40 só, porque meu pai não entendia muito a minha trajetória, né? Meu pai sempre foi muito, meu pai é gaúcho, foi muito do estudar ao Papel e extremo caneta. para fazer um concurso, para ter uma carreira sólida ou de engenheiro, ou de médico, ou de bancária que seja. Então, essa visão do... Como é que chama? Da inteligência criativa, do mercado criativo, não estava... É uma coisa que é de agora, não existia. Não existia. É porque antigamente era isso. Seu pai era médico, você vai virar médico. É. Seu pai é advogado, vai fazer direito, filha. Não E a tinha única isso. oportunidade que você tinha de obter sucesso, de mudar a Era história assim. da tua família, eram com carreiras mais sólidas. Sim. E através do estudo. Não É. tinha, ou profissionalização ao extremo. Eu tenho essa veia na minha vida. Depois que eu virei uma RP muito conceituada, em 2015, que eu comecei a fazer essa virada como mentora, como estrategista de carreira, para melhorar a carreira e a imagem das pessoas, dos artistas, eu sempre fiz isso naturalmente, mas eu nunca tinha estudado para isso. Eu sou formada em jornalismo e eu tenho, no jornalismo, eu sou formada em comunicação social e especialização em jornalismo, porque hoje é tudo separado, mas na minha época não era separado. Então, eu me especializei em jornalismo e depois eu fiz uma outra especialização em marketing. E aí isso me trouxe um olhar. Eu não tenho a formação como relações públicas, mas na minha área... o método que eu criei é um método 360 graus de comunicação. Né? Ele vem com uma visão de mercado de publicidade, vem com uma visão de mercado de jornalismo e vem com a visão do RP, que é de cuidar da reputação, construir a reputação da marca. E aí pode ser uma marca pessoal ou uma marca mesmo, marca mundial, enfim. Eu criei um método que você entrega 360 graus para os eventos. Então, eu crio uma visibilidade, um posicionamento para o artista que está indo sem eu estar contratando. Eu dou para ele uma imagem e um nível de relacionamento que vai posicionar ele num outro lugar. Muito além do que ele já estava construindo. Né? O estilo de roupa que veste, o comportamento, a fala, onde vai estar, o nível de pessoas, quem são as pessoas que têm que... Porque quando você é artista, você chega com uma mídia muito grande, se você não está muito consciente do que você está construindo, e provavelmente não vai estar, porque tem que ter alguém como eu do lado falando, mostrando, ou alguém da família te coordenando, ajudando a ter essa clareza, porque o artista se perde no ego, na vaidade e no não saber ou gerir a quantidade de pessoas. É muito visão também, né? Ponto de Não tem vista. como. Então, quando o artista chega no ambiente e começa a ter o assédio, na mente dele, ele é o artista. E ali ele já não pode mais dizer não, ali ele não pode tratar alguém mal, ali ele já tem um cuidado com a imagem que é de defesa, não é de construção. E aí eu sempre trouxe esse olhar da defesa e da construção. Tá, você vai ter essa imagem polida aqui, cuidada, mas você vai construir como você entra no lugar e entende quem são as pessoas que você não vai gastar energia demais e quem são as pessoas que você tem que gastar energia, quem que você tem que conhecer. Né? É um grande patrocinador? É o dono do evento? É uma possível investidora num projeto teu? É o dono de uma televisão? Então, assim, isso eu sabia, porque eram as pessoas que me contratavam, era o meu nicho de relacionamento, ainda é até hoje, graças a Deus, mas é onde eu circulo. Então, eu trazia o artista e falava, aqui você vai ter um salto de posicionamento, dava isso para ele. Mas eu preciso que você dê 3 entrevistas e que você circule comigo no evento. E aí, para a marca, eu fazia as entrevistas e a foto, né, com o fundo ou com o produto, mesmo que não estivesse contratando. Depois eu ainda pegava o artista e dava um giro para o evento inteiro ver que o artista estava lá e ele ter acesso às pessoas que pagaram o convite. Então, eu dava 360 graus de acesso dessa mídia, dessa visibilidade para todas as frentes. Para o Estado, que me convidava, né, eu fazia um passeio turístico em Fortaleza. Eu era contratada para o festival, para o Ceará Music, que era um festival grande, que tinha maravilhoso. Eu só precisava fazer o festival. Eu só precisava fazer, na verdade, a área VIP do festival. Só. Né? É obrigação. Que é o que os RPs e os promoters fazem. Eles fazem uma lista de artistas, eles pegam o artista no aeroporto, levam para o hotel, do hotel para a área VIP, da área VIP leva para o hotel e vai embora. É isso
que o normal do mercado faz. Eu pego o artista, levo para o hotel. Do hotel, eu tenho uma programação inteira. A gente vai conhecer pontos turísticos, a gente vai conhecer a gastronomia do local. No dia seguinte vai ter um passeio numa praia que é famosa. A gente levava para o Beach Park e tinha uma outra praia que eu não vou lembrar o nome agora, que eu passei 20 anos indo, imagina. Caraca. A gente fazia o passeio, eu passei 20 anos fazendo esse passeio, porque todo ano eu levava artistas diferentes. Então eu dava um giro na cultura da cidade, apresentava as pessoas da cidade, que eram pessoas que eram influenciadoras ou eram influentes de desenvolver novos negócios, e no evento eu fazia o posicionamento e também dava liberdade para a pessoa se divertir. Aí eu tirava toda a mídia e deixava que agora você pode ser feliz. Pode dar cambalhota, pode fazer o que você quiser, botar a camisa na cara e sair correndo. Pode fazer, sobe no poste e gira, porque eu garanto que não vai ter mídia negativa, porque a gente já entregou tudo que a gente precisava. Fez a imagem, né? E aí as pessoas saíam dos eventos que eu faço, tipo, cara, Giz, a melhor experiência da minha vida, a melhor viagem da minha vida. Eu fiz Parintins no Norte, fiz todos os grandes eventos do país, eu assinei área VIP e ensinei, principalmente, como receber artista. Porque não sabiam também, quando chegava um artista muito famoso, por isso que geralmente pega e leva direto para o reservadinho. O assédio, ele pode ser agressivo, ele pode ser violento. E quando você gera isso logo do primeiro contato do artista, ele não vai voltar falando bem da cidade. Ele não vai voltar falando bem do evento. Então, esse cuidado do primeiro contato com a cultura, porque o Brasil é muito diverso, é muito importante. E isso é um cuidado que eu sempre tive. E é um diferencial da minha entrega, sabe? Entender quem você é, o teu perfil e o que você está almejando construir na tua carreira artística. Porque a gente conversa, eu sou amiga dos artistas, então eles me falam a intimidade, o que eles estão sonhando, qual o contrato novo, qual o projeto que eles estão construindo, ou qual a dor que está sentindo, separou agora, não sei o que, brigou com a família. Então, eu sempre fui com esses saberes guardados, porque é uma intimidade que é muito minha, mas eu sempre entreguei para cada um, quando chegava lá, o que a pessoa tinha de expectativa e de necessidade. E ao mesmo tempo, a gente fazia uma união de pessoas. E aí era uma loucura, porque eu que misturei a primeira vez, eu sou responsável por isso no país, a educar o mercado artístico a receber o mercado de reality. Não tinha. O reality era visto como subcelebridade e o mercado artístico era superior. O mercado artístico de reality via tipo assim... Pô, tá acabando a carreira, vai pro reality. Tá acabando a carreira, vai pro reality. Acabando a carreira, vai pro reality. E quem ia pro reality saía, se não ganhasse o reality, saía como falido. Como uma pessoa, como é que era? Eu ouvi muito isso. Um arroz de festa, uma pessoa que vive de parceria, não é profissional, como um amador. Ainda assim, é muito visto, tá? A gente está numa mudança muito grande de consciência desse mercado de reality. O mundo mudou 100%. O artista hoje é um influenciador. Quem detém o mercado, que eu falo comercialmente, falando de publicidade, de formação de opinião, é muito maior o influenciador do que o artista de novela, o apresentador de TV ou o próprio cantor. A diferença é que essa classe artística, que é a tradicional, ela vem embasada de estudo. Ela se profissionalizou ao longo da construção do sucesso. Estudaram, se formaram, tiveram mentores, tiveram coaches, tiveram técnicos, tiveram, enfim, professores e o caramba quatro para essa função. Né? Um apresentador, ele tinha que ser jornalista e ainda ter um professor ensinando posicionamento de câmera, comportamento, leitura de TP. Enfim, não era da noite para o dia. Né? Era construído. E o influenciador, ele quebra isso, porque ele vem com uma multiplicidade, ele é muito múltiplo no fazer. E como ele não está preocupado, né? Porque na cabeça do influenciador era eu sou eu e o que eu gosto é que dá certo e da maneira que eu falo é que conecta e conecta mesmo, a verdade conecta. Eles começaram a ganhar o mercado, só que e tirar um pouco o mercado da classe artística, porque eles fazem os conteúdos, eles fazem o roteiro dos conteúdos, eles filmam, eles gravam, eles fazem edição, eles fazem, enfim, tudo.
tudo, o public post, eles que criam o roteiro e tudo mais, mas eles não tinham a visão como profissionais. E o reality show era um terceiro braço, que era de subcelebridade mesmo, pouquíssimos tiveram acesso para ter uma carreira, como Sabrina Sato, Juliana Alves, né? Pouquíssimos, foram muitos participantes até você virar um influenciador, né? Eu posso dizer que de 2016, 15, que começou a se construir uma carreira de influenciador participando de reality. Eu construí em 2011, do zero, uma carreira de influenciador que não era. E aí a visão, né? Tipo, eu entendi que aquilo era um mercado futuro e que podia dar bons frutos para aquelas duas pessoas que eu estava trabalhando, que era Adriana Santana e Rodrigão. E eu falei, vocês vão ser influenciadores. E a gente construiu do zero essa imagem e essa credibilidade de mercado. Foi um trabalho muito legal, mas eu não tinha conhecimento de propósito. Mas, falando em BBB, a Renata mereceu ganhar o BBB 2025 ou foi força da torcida? O que você acha? A sua opinião? Afe Maria, a minha opinião de bastidor. Não, tá bom, eu quero duas opiniões. Eu quero a sua opinião como pessoa e a sua como profissional. Ó, como fã de reality, eu achei um absurdo a Renata ganhar. Como fã de reality. Acho ela maravilhosa. Acho que os dois participantes que mereceram ganhar, com o que restou da edição de 2025, a Renata e o Guilherme eram os melhores mesmo, porque eles têm uma história de vida e um poder de influência com um propósito muito maior do que só ser um participante do reality show. No caso do João, que era o que ficou em terceiro, que é o gêmeo, a história dele não é uma história que vai mudar, vai gerar uma transformação maior. Então, para mim, o João nem estaria nessa final. Ele deu sorte que ele ganhou muitas provas. A Renata, ela tem uma história de vida maravilhosa que vai influenciar outras pessoas e vai ajudar outras pessoas a chegarem onde ela chegou, pela educação, pela arte, pelo balé, pela disciplina, pelo estudo e por valores que eu acredito muito, porque ela tinha essa força com a família, com a amiga, ela é muito leal à amiga. Então, eu vejo por esse olhar. O que aquela pessoa ganhando vai gerar de valor para a sociedade? Essa é a minha visão de um reality. Mas eu acredito que o Guilherme, como jogador, ele foi muito maior do que a Renata. Porque ele jogou desde o primeiro momento que ele entrou. Ele entrou jogando, ele teve que participar de uma votação para entrar na casa. Ele entrou pro jogo jogando já o jogo. Jogando. A Renata, ela só entrou no jogo quando ela foi para a Casa de Vidro. Isso já era do meio para o final do programa. Antes disso, ela até tinha uma visão de jogo como a Nanda e a Pitel, na edição de 24, que ficavam muito no quarto, as duas juntas analisando. Mas quando elas saíam, não tinha estratégia, não tinha uma ação maior, não tinha uma entrega de entretenimento, que é o caso da Eva e da Renata. Não tinha uma entrega de entretenimento, sabe? Então eu não acho que foi justo ela ganhar essa edição. Acho que o Guilherme tinha muito mais potencial e deveria ter ganho, tanto que ele ganhou por voto único. Aí já está. Agora, a visão técnica. Eu verdadeiramente acho que esse jogo foi um jogo construído por interesses públicos maiores do que a gente. Foi um jogo manipulado para que essas pessoas chegassem até a final. Não acho, posso estar falando a pior coisa do mundo, não tenho como dar certeza disso, mas pelo estudo que eu faço e pelo conhecimento que eu tenho, e juntando as pontas todas, a gente percebe que até a ida da Renata para a Casa de Vidro, talvez sejam... Ninguém viu, tá? Nem aparece esse vídeo, tá ótimo. Até a ida da Renata para a Casa de Vidro, ela não tinha expressão de jogo. E ela não tinha capacidade, com aquelas mensagens, de tomar a mudança de comportamento que ela teve quando ela voltou. Então, eu tenho plena certeza que ela foi brifada de alguma forma e que ela foi direcionada pela edição para chegar até a final e provavelmente ganhar essa edição. A gente vê pela final, quando você vê as cidades dos 3 participantes. Eu amo Fortaleza, mas Fortaleza estava extremamente organizada, com o show da Sol Almeida, com um palco maravilhoso, com uma torcida enorme. Esperando já a vitória, a campeã. A vitória. E aí, quando você via para Goiânia,
Não tinha uma organização do governo, da cidade. Tinha uma organização da Globo, de pessoas que torcem e queriam aparecer. E da mesma forma em Recife. Até tinha uns bonecões e tal, mas não tinha o Estado apoiando, porque talvez eles já soubessem que não iam ganhar e por isso não apoiaram. Na edição de 2020, isso começou a acontecer. O que eu acho que o BBB virou, e é onde eu bato muito no meu propósito e onde eu resolvi assumir essa responsabilidade de preparar as pessoas melhores, de pegar as pessoas depois do pós-BBB e ajudar no direcionamento de carreira de forma profissional. É isso. A gente está vivendo um momento que a influência ela não está vindo com a verdade, ela está vindo com os interesses individuais. E é um risco muito grande, porque ela acaba manipulando uma boa parte da sociedade, da população, para o interesse de um ou dois. Não para o interesse da massa, da população, sabe? E isso é um risco muito grande porque a gente acaba emburrecendo, a gente acaba tendo menos liberdade sobre a nossa vida. A gente acaba sendo fantoche de um sistema. Sempre fomos isso. Não vai mudar. Só vai piorar. De uns tempos pra cá, né? Com a inteligência artificial só vai piorar. Só que o meu papel é fazer o despertar, é fazer a reflexão da consciência, da comunicação. Como especialista de comunicação, eu trago essa visão. Como você se comunica, né? E a tua comunicação, ela vai desde o teu vestir. Sim. Desde como você entra sem falar nada, já está comunicando. Desde o que você assiste, tipo de música que você ouve, lugar que você frequenta. Tudo comunica o que você está construindo. Então, quando você tem essa clareza do que é uma comunicação e de como montar uma estratégia para você desenvolver o teu sonho de carreira, a tua meta profissional, você consegue enxergar, você deixa de ser uma peça do jogo dos outros e passa a jogar dono da bola. E aí o resto do povo vira as peças do teu jogo. Sacou? Só que com uma responsabilidade social. Você não vai usar as peças, de modo que as pessoas se prejudiquem. Tu vai trazer para crescer junto contigo. Tu vai trazer a clareza para todo mundo. Sim. Sabe? Mas hoje, qual imagem você trabalharia para Renata, por exemplo, no pós-BBB? Então, a Renata é bem complexa, porque eu não acho que a Globo vai apostar nela, porque a Renata foi só uma carta dentro de um jogo. Você não acha que não vai ser tipo um Gil novo? Não, jamais. É mais fácil o Guilherme ser um Gil do que qualquer coisa. Mas também não acho que tem essa potência. Nessa edição, eu preparei o Diogo Almeida e a Vilma. A gente fez o pré-BBB e a estratégia de comunicação no jogo. Tanto a imagem, posicionamento, tudo mais, as roupas dela. Mas tive muito pouco tempo de preparação com eles. E preparei a Graciane e a irmã. Mas também não fiz a estratégia de comunicação. Zero. Só fiz a estruturação da mente e da clareza de quem você é, de posicionamento da imagem. Eu acho que os grandes vencedores dessa edição foram a Aline, o Vinícius. Acho que não seria possível eles ganharem mesmo, porque na edição passada já ganhou alguém da Bahia. E os estados no Big Brother são negócios para a Rede Globo. Então, não caberia fazer negócio de novo com a Bahia, promover um estado que não fosse outro, que pudesse gerar algum outro business para a marca e para a Globo. Né? Então, acho que eu sabia que eles não, tanto que a Aline está com o maior número de seguidores e está fazendo campanha, um monte de coisa acontecendo. Acho que o potencial de um novo Gil do Vigor está no Vinícius. Acho que o Vinícius ele tem uma possibilidade muito grande, muito inteligente, tem uns valores muito lindos de vida, de trabalho, uma visão do mercado muito forte, uma inteligência de mercado mesmo, que, se lapidada, faz com que ele vire um profissional de influência muito grande comercialmente falando. Mas não acho que alcança o Gil do Vigor. O Gil é uma... Uma figura, literalmente. Cara, o Gil é uma máquina de fazer sucesso com a autenticidade dele. Isso A gente não vê um outro Gil, digamos, vai. Porque ele é muito jeitinho dele. O Big Brother pro Gil, ele fala isso muito nas entrevistas, e isso é um diferencial. O Big Brother pro Gil foi uma libertação para a autenticidade dele. Foi onde ele encontrou a identidade dele verdadeira. E os realities, eles servem para isso, para as pessoas. As pessoas acham, não, eu vou ficar famoso, eu vou não sei o quê. Sim, vai ganhar seguidor e tal, não sei o quê, que é o mínimo que você vai sair do programa. Mas se você tiver aberto
e com um trabalho, ou com uma inteligência já de vivência de vida, ou com um trabalho para isso, né, de preparação para isso, você vai se conectar com o máximo da tua essência verdadeira. Porque lá você tem que romper com as máscaras que você constrói. Não tem como, você não sustenta uma mentira no reality show. Não É tem muito como. difícil, é muito. Tem que ser muito do mal para manter. Tem que ser muito. Tem que ser muito. Tem que ser muito Não, do tem mal que para ser. manter. Tem que querer muito, Até cara. Não é pode, até tem possível. pessoas que ganharam nesse lugar, que eu sei que tem, mas era Ô, um outro louco. tempo. Era menos agressiva os jogos, né? Mas você acha que hoje, pra alguém entrar pro BBB, ela não pode ser, tipo, digamos, bonzinha? Tem que, entrar pra ganhar, não entrar só pra participar, né? Aham. Porque, cara, eu vejo, e assim, eu vou ser sincero, eu falo, mas eu gostaria muito de ir pro BBB, porque, cara, Seria maravilhoso. seria você no maravilhoso, BBB. quem nunca, né? Eu ia te preparar, Olha óbvio. só. E eu penso, gente, tem que ter uma inteligência emocional. É isso. Né? É em outro nível. É. Porque ali alguém pode ser que uma amizade que você tenha, que você faça, Muda. de Foi um uma rumo. hora pra outra, a câmera vira pra lá, ela É. já começa a falar mal de você, já passa os seus pontos fracos. E eu fico pensando, gente, como assim? Eu ia querer ser tenso. amigo de todo mundo, Eu não também. É tenso. dá. É complicado. Eu não sei se eu entraria. Eu quero muito entrar num reality mais leve para ter a vivência do que eu ensino e do que eu entendo de mercado. Eu gostaria de participar por isso, mas eu nunca tive coragem, não. Você é você é pessoa viva. Prova viva Prova daquele. viva. Prova viva daquele Na nome. pele, exato. Treinadora não joga. Exatamente. Não fala. É tipo assim, os melhores conselhos de amor que eu escutei foi de uma pessoa que nunca namorou. Você já viu? A maioria, tipo, é assim. E eu dou risada, porque é fofo, né? É isso. Mas tem que tomar cuidado. Tomem cuidado com as suas amizades Tomem dentro e fora do cuidado, reality. Tomem cuidado. E vamos entrar agora no jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, eu falo uma Bora. frase e você continua, ok? Fechado. Vamos lá. Eu sou em uma única palavra. Eu sou Deus. Concordo. Todo mundo é um pouquinho. É. Eu nunca, mas eu gostaria. De entrar no reality. Também. Se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém, quem seria? Pra mim. Caraca. Um lugar. Nova York. Se eu pudesse, eu... Dominaria o mundo pelo bem. Nossa, você seria um governo supremo. O mundo pelo bem. Seria um mundo melhor. É. Um conselho para os ouvintes. Ouça você primeiro. O tempo inteiro. A tua resposta está dentro de si, principalmente se você estiver conectado com alguma fé maior. Não é religião. Uma fé divina. Entender que existe uma força universal, existe uma força divina que veio, que te colocou no mundo. E essa força te dá as respostas que você precisa antes de todo o resto. Sim, mas hoje, se você pudesse falar alguma coisa pra você do passado, pra aquela menininha que foi de rosa pro show do Osborne, o que você falaria pra ela? Se posicione estrategicamente com foco no que você está construindo no futuro. Caraca. Eu não tinha clareza do que eu estava construindo. Eu nunca tive clareza do que eu estava construindo. Eu sabia que era bom para as pessoas, eu sabia que eu mudava a vida das pessoas para melhor muito, eu sabia que eu fazia muito sucesso, gerava muito valor de grana e de tudo mais, mas eu não tinha um propósito para mim. Eu só era uma pessoa que construía o sucesso, construía. E era a coisa de amar o desafio. Para mim era só os mais difíceis, as pessoas que eram improváveis, o mercado improvável, que as pessoas são impossível, é impossível para você, então eu vou. Não, eu faço. Duvido. Chego aqui, entendeu? É isso, não fala duvido para mim. Bom saber. Não fala duvido para mim, porque, putz, grila, me pega. Mas é isso, eu acho que quase ninguém sabe hoje em dia, quase ninguém olha para si e se conhece verdadeiramente, principalmente nesse momento de rede social e de influência, você acaba se distanciando muito da tua identidade real, e quando você não sabe quem você é e não sabe o que você está construindo, você acaba se perdendo muito, perde muito tempo, você vira peão, vira peça na mão de quem sabe quem está construindo. E nem sempre significa que é ruim você ser um peão para ajudar alguém a construir algo maior. Mas não é a sua construção, Sim. sabe? Então, eu voltaria para mim e falaria, Giz,
Foca aqui. Se posiciona, Acredite em si, né? você se posiciona. Se posiciona na tua verdade, você se posiciona. Porque eu ia de rosa, eu ia de flor no rock and roll. Então, eu sempre me posicionei com a minha autenticidade. Mas eu não tinha clareza, porque como eu queria ser jogadora de vôlei, Você tava focada pra aquilo. quando eu entrei no mercado artístico, eu não estava nem aí. Eu só fazia um trabalho Você muito fazia por foda. diversão. Eu fazia porque era um desafio muito grande, era algo que ninguém fazia, não tinha. Ninguém fazia. Ninguém fazia o que eu faço. Então eu ia lá e fazia. E olha onde chegou. Resumindo, acredite em si. E siga o seu sonho. Porque às vezes o que você está tentando não é o melhor. Exato. E eu queria indicar um livro nesse podcast, porque é um livro muito bom. É da Suelen Mitello, A Princesinha Pessimista. Essa vai ser a recomendação do livro. Vai estar aqui embaixo o nome. Você pode encontrar nas livrarias. É um livro muito bom e é da minha amiguinha. Que legal. Então fica de olho, família. Olha só que bonitinho. Adorei o nome. Parabéns, Suelen. E é linda a capa também. Né não? E infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra te Eu dar. tô arrasada, eu só gostei dessas balas aqui que o teu pai comprou maravilhosas. Essas balas são maravilhosas mesmo. Olha aqui. Infelizmente, acabou a balinha. Brincadeira! Infelizmente, nosso Podcota chegou ao fim. Para! Eu vim de tão longe, eu quero morar aqui contigo. Fofa! Gente, vou falar um negócio aqui. Normalmente, esse negócio de Instagram, rede social, esses negócios, tem um negócio que é tipo assim. A gente vê a pessoa por fora, pelo Instagram, de longe, e vê que, nossa, a pessoa é muito linda, né? E você é diferente. Você, no Instagram, é bonita e pessoalmente é mais que no Instagram. Eu já te amo, eu Fofinha. quero morar aqui, gente. E é isso, família. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e aos meus pais, ao Vitor, que tá ali atrás das câmeras, a você, princesa. Obrigada. Muito obrigado por Foi estar aqui muito legal. conosco. A Suelen, que no caso é o livro de hoje. A Renata, da Festa das Lembrancinhas, que dá essas canecas maravilhosas pra nós. Hidrate-se. Um brinde A a esse vida. Podcota maravilhoso. E pera. Giz, e ser responsável por reposicionar artistas polêmicos, lidar com tanta pressão nesse mundo louco dos realities e ainda manter a sua identidade autêntica no topo do mercado. Pode? Pode, Cota, pode. Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo.